Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. A semana começa e recomeça a tentativa de votar a reforma política no plenário. Fundo para campanhas com recursos públicos, cláusula de desempenho, mudanças no sistema eleitoral. Deputados avaliam o que ainda tem chance de ser aprovado aqui na Câmara diante da falta de acordo sobre os temas. Do Salão Verde, Carolina Nogueira. Tentativa de salvar a reforma pode passar pelo projeto aprovado na comissão especial que cria o fundo partidário por lei ordinária. E do corredor das comissões, Mariana Pichitsky. 154 pessoas morrem por dia nas ruas do Brasil. A comissão discute os 20 anos do Código de Trânsito. O debate sobre a violência contra a mulher pode se tornar obrigatório nas escolas. Um projeto de lei sobre o tema foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E a deficiência no ensino da matemática, o desempenho ruim dos estudantes brasileiros em testes internacionais está em debate aqui na Câmara. Hoje é terça-feira, 19 de setembro. Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A pauta do plenário da Câmara dos Deputados desta semana está mais uma vez focada nas propostas da reforma política. Os parlamentares correm contra o tempo pois para valer nas eleições do ano que vem, qualquer mudança precisa virar lei até o dia 7 de outubro. E para isso, precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. A reforma política é o único item da pauta oficial de votações na terça e na quarta-feira. As tentativas de mudar o sistema político eleitoral estão sendo negociadas há semanas. Na última quarta-feira, se tentou colocar em votação a que cria um fundo público para custear as campanhas e muda a forma de eleger deputados e vereadores. Mas não houve acordo. A ideia de vários líderes é retomar a votação esta semana com um texto mais negociado. Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer um mutirão, né? Fazer um esforço concentrado no sentido de cumprir essa pauta. Tem algumas questões na matéria que está sendo buscada como consenso que eu não concordo plenamente. Por exemplo, o voto de legenda no distritão, ele é descabido. Mas se é para ser uma transição, para a partir de 2022 nós temos o distrital misto, que é o melhor modelo, então vamos fazer a transição, porque nós temos que dar resposta ao que quer a população. Há o esforço de alguns de votar de qualquer jeito, votar qualquer coisa. E não pode ser qualquer coisa e de qualquer jeito. A proposta de aglutinar fundo eleitoral, distritão com legenda e o distrital misto para valer em períodos diferentes é uma mistura que não combina. Por isso que eu tenho, pelo que acompanho já de debates anteriores, convicção de que a maior probabilidade é que não se vote nada. Também deve ser retomada a votação de outra proposta da reforma política, a que acaba com coligações que só valem na eleição de deputados e vereadores. E também impõe um desempenho mínimo nas urnas para os partidos terem acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Esse texto já teve a parte principal aprovada, mas precisa terminar de ser votado. A Carol Nogueira está lá no Salão Verde com os líderes dos partidos aqui na Câmara, agora já de manhã. Bom dia, Carol. Então, o que será que já está mais negociado, hein, Carol? Bom dia, Vera. Pois é, alguns deputados estão aí um pouco mais otimistas em relação a essa última proposta que a Dini falou na matéria dela, que foi relatada pela deputada Sheridan, que trata aí do fim das coligações e também cria essa chamada cláusula de desempenho, que é uma regra mínima, um resultado mínimo que os deputados têm que atingir, que os partidos têm que atingir nos diferentes estados para garantir o acesso ao fundo partidário e também ao tempo de rádio e TV. Uma outra estratégia, uma outra ideia que tem surgido nos últimos dias é tentar colocar em votação um projeto que foi aprovado na comissão especial e que cria o fundo público para o financiamento de campanha por lei ordinária, ou seja, ele é mais fácil, seria mais fácil, menos difícil de ser aprovado em plenário, exige um quórum menos qualificado. Além do fundo partidário para o custeio das campanhas, esse projeto também regulamenta doações por partidos, define um teto de gastos e altera regras também das campanhas eleitorais. Uma outra ideia que tem sido discutida também é a colocação em votação de um projeto do senador
senador Ronaldo Caiado, que aloca no Fundo Público para o Financiamento de Campanhas recursos vindos dos impostos que as TVs e as rádios deixam de pagar por causa da transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Vamos discutir tudo isso, ver o que vai ser possível aprovar. Quem está aqui com a gente é o relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, que é vice-líder do PT de São Paulo. Também está com a gente o deputado Arthur Lira, que é líder do PP e que é do PP de Alagoas. Deputado Vicente Cândido, sua aposta, depois de tantas semanas de discussão, o que pode de fato ser votado? Aposto o relator apostar em tudo, mas também ter cautela com tudo também ao mesmo tempo. Tudo aqui é possível, né, votar, e é possível também não votar nada. Acho que a função do relator é oferecer textos para os líderes, para a casa deliberar. Por falta de um, nós temos vários. Eu tenho alguns cenários. Eu tenho uma aglutinativa da PEC mais tranquila, mais moderada. Nós temos, no projeto de lei ordinário, nós podemos apresentar com o fundo dentro, podemos apresentar também o fundo em separado, para que os líderes analisem as várias alternativas para levar para os teus liderados. Eu estou trabalhando a tese de que o pior dos mundos é não votar nada. Será muito vergonhoso para o Congresso Nacional, numa crise que nós estamos vivendo, deixar as eleições do ano que vem sobre as regras das eleições atuais. Então isso é muito ruim para o Brasil e para também quem vai disputar a eleição. Então o texto tem à vontade, nós temos vários cenários. Esse texto do deputado Ronaldo Caiado, nós já fizemos teste com ele aqui, não vingou. Eu estou apresentando uma versão mais simples, com menos fontes de recursos para prover recursos para o fundo eleitoral, que eu creio que durante o dia nós podemos chegar a um bom termo com a proposta de maioria, pelo menos, para deliberar no plenário. A gente está com um dos líderes partidários aqui, deputado Arthur Lira. Como é que o senhor, como líder, como é que os deputados recebem essa quantidade de textos que existem em discussão? Olha, bom dia. Na realidade, nós estamos há várias semanas discutindo esses assuntos. Assunto de muita importância e, como disse o Vicente, nós estamos acompanhando o esforço que o relator tem feito em realmente propiciar uma quantidade de opções de textos para que a casa se debruce. Eu sou um daqueles que defende que o sistema eleitoral atual está falido. Nós temos que fazer a alteração do sistema, nós temos que providenciar um meio de haver o financiamento para que as eleições aconteçam. Essa é a base da democracia, é fornecer as opções à população para que ela escolha os seus representantes. E é muito triste quando a gente ouve só críticas por parte de alguns líderes do plenário, critica o distritão, critica o distritão misto, critica o distrital misto e não dá opção, né? É olhar para o próprio umbigo. Nós temos que aproveitar a oportunidade de dialogar mais uma vez com muita força essa semana para que cada partido, porque isso é uma questão partidária, de interesse partidário, a política, a eleição, ela versa sobre os interesses de cada partido. De que cada um possa ceder um pouco. Nós já cedemos o suficiente, o PT já cedeu muito, o PMDB já cedeu, o PSDB já cedeu. E alguns partidos médios e pequenos, eles estão com muita resistência, com muito medo do novo. Então, sem querer apostar na população. Então, não oferecer alternativa e criticar só por criticar não vai levar a nada, vai fazer essa casa passar um vexame essa semana e colocar, talvez não, com certeza na mão do Judiciário, que já se posicionou aí através dos ministros do STF, dos ministros que fazem parte do TSE, que podem até o final do mês regular o fim de coligação através da justiça, o que é temerário para essa casa, porque ela abre mão dos seus direitos constitucionais de legislar, de ajustar, de acomodar e de acertar como é que será feita o sistema eleitoral no Brasil. Essa questão da redução do número de partidos parece ser um dos temas centrais, um dos temas possíveis de ser atacado nessa reforma. Deputado Vicente Cândido, vamos explicar um pouco mais desse relatório que foi aprovado na semana passada na comissão especial, que pode fazer mudanças por lei ordinária, Ele começa a ser discutido agora no plenário. O que pode ser mudado e por que essa mudança por lei ordinária, vamos explicar, é mais fácil de ser aprovado ou é mais possível? Primeiro, quero aqui reconhecer o esforço que o deputado Arthur Lira tem feito. Ele tem liderado um bloco de partidos e bancadas aqui muito significativo e tem feito muitos gestos para achar um ponto de equilíbrio. O que nós vamos conclamar a partir daqui, o deputado também já fez essa menção, é que os deputados se atentem para a crise que a gente está vivendo, se atente para a vergonha e o risco que a gente pode jogar as eleições no ano que vem. Nós estamos aqui propondo mudanças e nada diferente que o mundo faz. Tem um novo, mas não um novo, não é uma aventura.
Isso já está testado em vários países pelo mundo afora. O Brasil está uns 20, 30 anos atrasado nesse processo. Bom, sobre o projeto de lei ordinária, eu já vinha trabalhando um plano B. Ele é mais temerário porque quando a gente cria pela lei ordinária, nós temos que dizer quais são as fontes de recursos e num país de crise econômica, de muitos cortes da administração pública, é muito difícil você eleger essa ou aquela dotação orçamentária para cortar e você poder suprir o fundo eleitoral. Na PEC era mais tranquilo, porque a gente estava vinculando uma verba do Orçamento Geral da União para o fundo. Dessa forma, nós vamos ter essa dificuldade, mas eu estou apontando, que a principal fonte de recursos para o fundo criado na lei ordinária seja as emendas parlamentares, quer seja aquelas das bancadas estaduais, que tem um volume de 5 bilhões de reais, ou seja até também, se houver acordo, das emendas individuais de cada parlamentar, que eu acho que é o mais tranquilo. O que o deputado Caiado está propondo, o senador Caiado, é você acabar com os programas eleitorais gratuitos, tanto dos partidários fora do período eleitoral e também o eleitoral. Isso tem polêmica, porque nós vamos ter que requisitar a rede pública ou vamos ter que comprar horário na televisão se quiser ter uma campanha mais isonômica. Eu não acho que esse seja o ponto aqui que vai aglutinar apoio. Mas eu acho que tem alternativa, o texto está pronto, nós vamos agora pela manhã submeter aos líderes e fazer esse último esforço, daquilo que tem que vigorar para 18, tentar votar essa semana. Espero, e eu acho que o deputado Arthur Lira também concorda, de que aquelas matérias que não têm vigência para 2018, nós podemos continuar trabalhando. Se a gente conseguir separar a pauta da crise aqui do Congresso do Brasil, em caso venha aqui a denúncia em cima do presidente Temer, separar isso das coisas que o Congresso precisa fazer, a gente consegue aprovar medidas que vai vigir a partir de 20 e demonstrando para a sociedade que nós temos responsabilidade para com o Brasil e que nós queremos fazer uma reforma política razoavelmente séria. Deputado Arthur Lira, o senhor concorda com essa estratégia? E, na opinião do senhor, como é que o senhor vê essa iniciativa de colocar recursos das emendas parlamentares para esse fundo? Essa outra ideia também do senador Caiado de trabalhar aí com o tempo de rádio e TV que já existe. Como é que o senhor vê isso? Olha, na realidade, nós temos um problema aí de teses, Nós tínhamos aqui vigorando o sistema de doação privada, sofreu críticas e é isso que eu estou dizendo, a permanência do sistema atual só vai servir para agravar o problema político vigente do país, o problema social, o problema econômico, porque ele não favorece a que mudanças mais sérias possam acontecer. Esse sistema de coligação, ele é altamente danoso para o país nesse momento, porque são nesses momentos que são feitas justamente as tratativas que complicam as administrações municipais, estaduais e federais. Então, eu acho que nós aprovamos aqui a permanência do sistema privado, ele está lá no Senado, o Senado não se posicionou. Nós temos várias opções aí de financiamento público, nós temos que procurar a maneira mais clara, mais transparente, que menos leve para a sociedade uma visão errada, veiculada de maneira triste, jocosa, de que nós estamos tirando dinheiro de educação, de saúde, de segurança. Não é bem isso. Nós precisamos tratar com seriedade, com transparência. Tem muitos partidos aqui na Câmara que estão defendendo os interesses pessoais de deputados de 1 milhão de votos, que levam mais 5, 6 deputados aí a tiracolo, que ficam batendo no fundo, quando na realidade eles querem a permanência desse sistema ruim, desse sistema danoso para a democracia brasileira, que é a permanência desse sistema de coligação com votos de legenda. Então eu concordo com o que diz o deputado Vicente Cândido na sua plenitude. Tem que ser tratado com muita clareza. Há dificuldades na legislação infra e há dificuldades na legislação de PECs. Nós temos que tratar isso com calma e com rigor. E essa semana conversar e colocar claramente o que é o que nós vamos fazer para a população brasileira, quem está contra e quem está a favor da permanência do sistema atual e da mudança para um sistema novo com transição para o Digital Misto em 2022. Distritão, deputado Arthur Lira, nesse momento o senhor ainda vê possibilidade de aprovação ou morreu? Eu acho que com muita dificuldade, justamente por isso, o ceticismo de vários partidos que estão olhando somente para a sua barriga. A população entende claramente. Se eu chegar e olhar para a população e dizer, você vai votar nos mais votados do seu estado. No seu estado, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais que serão eleitos, serão os mais votados, sejam do menor estado ou do maior estado, do que elege 8 do que elege 71. Então isso a população entende com clareza, ela não vai votar em mim e eleger o Vicente Cândido por legenda, ela não vai fazer a permanência desse engodo. Então era uma forma simples, que não atende a alguns partidos. Por isso nós temos a dificuldade do quórum qualificado de 308 votos, não é fácil, numa votação que tantos interesses políticos
divergentes têm que ser colocados na Câmara. Mas a gente vai continuar trabalhando, vai continuar lutando, porque, como disse aqui há pouco, foi bem clara aí em alguns jornais a posição de alguns ministros que vão realmente decidir influenciar já para as eleições de 18. O senhor concorda, deputado? Qual que é o seu sentimento sobre o Distritão e essa avaliação de que a Justiça pode acabar mais uma vez decidindo essa questão? Eu acho muito ruim o Congresso Nacional abrir mão das suas prerrogativas, deixar isso para que a Justiça Eleitoral regule, ou o Supremo. Depois ficam reclamando aqui da usurpação de competência de poder. Em relação ao Distritão misto, nós estamos trabalhando uma transição. Por transição, eu, relator e mais vários outros partidos, inclusive o meu partido, está topando essa transição para 2018, 2020, contanto que a gente aprove um sistema que venha ensejar uma eleição barata, austera, uma eleição isonômica, transparente, e reforma política, reforma estrutural, reforma tributária, reforma de previdência se faz para o longo prazo. E uma boa parte do Congresso Nacional, o deputado Arthur Lira tem tido muita clareza nisso, tá certo? Tá bom, nós vamos fazer um sacrifício ainda para 18 ou 20, se realmente se Distritão com legenda é algum sacrifício, eu acho que ele é muito menor do que você deixar as eleições regradas sobre as leis atuais, e a partir de 22 a gente topa mudanças mais profundas, até para a sociedade assimilando, para a gente ir discutindo. E a sociedade vai entender que as próximas 3 eleições ainda serão eleições experimentais no Brasil, tá certo? E um país desse tamanho, com o grau de complexidade que tem que ter paciência com a democracia, tem que ter paciência inclusive com os eleitos, né? O que a gente discute aqui na noite, a prova, a sociedade vai demorar 3, 4 meses para assimilar se a gente conseguir fazer um debate com transparência pelo Brasil afora. Eu acho que é essa a proposição da maioria dos líderes aqui na casa. Nós vamos tentar a todo custo, hoje e amanhã, convencer os nossos liderados para que a gente aprove medidas, e aprove medidas importantes, quer seja Distritão misto ou Distrital misto, um novo fundo, um novo marco regulatório, teto de campanha. Tem várias medidas importantes dentro dos projetos de lei ordinária, tem várias iniciativas, né? E eu espero, e vamos trabalhar para isso, que se tiver aqui a apreciação da denúncia do Supremo, a gente separa a crise e a gente faça andar em vias normais o dia a dia aqui da casa, não só sobre reforma política, mas reforma tributária, as medidas provisórias têm que votar, que seja de interesse do país, para que a gente demonstre um ato de grandeza. Acho que é isso que vai fazer o eleitor refletir se eu mereço, aquele deputado ou deputada merece ser reconduzido, ser reeleito no ano que vem. Eu acho que é esse gesto de grandeza que vai dar discurso para que a gente possa fazer uma eleição tranquila no ano que vem. Para a gente encerrar rapidinho, deputado Arthur Lira, Distritão, então, com a possibilidade de legenda e atrelar isso à possibilidade do fundo. O senhor acha que esse acordo pode vigorar hoje ainda, pode vencer hoje ainda? E também uma pergunta sobre isso que o deputado Vicente Cândido falou, qual o impacto que uma eventual chegada de uma denúncia aqui amanhã pode ter na discussão desse assunto? Olha, por mais fraca que ela seja, por mais inepta que ela seja, ela causa realmente algum transtorno, porque a casa tem que parar para analisar, não é? Não é todo dia, e se tornou uma prática constante do ex-procurador, a sua habitual irresponsabilidade de jogar o Instituto da Denúncia no lixo, fazer denúncias vazias. Então nós temos que analisar de qualquer maneira. Nessa o impacto é muito menor do que teve na outra. Todo mundo está vendo isso internamente e externamente, mas não deixa de mexer com o andamento interno da casa. Com relação ao Distritão, numa regra de transição para o Distrital misto, com legenda, como eu disse aqui, todos abriram mão, eu defendo o Distritão puro, o sistema majoritário puro, simplesmente. Nós aceitamos o com legenda, nós aceitamos o Distrital misto, nós aceitamos o fundo público, cada um tem que abrir mão. Se não houver essa significativa atenção dos líderes dos partidos em saber que a população de fora está olhando e está vendo quem está defendendo a permanência desse nefasto sistema que hoje rege as eleições no Brasil, vai pagar um preço caro na frente. Eu espero que a população realmente julgue, e é como disse o deputado Vicente, muitas vezes as leis a gente aprova aqui e elas só refletem 4 meses, 6 meses, 8 meses e anos depois. E hoje alguns projetos que foram muito polêmicos lá atrás, a população já entende que foram necessários e parte da população já clama que outros venham para que o Brasil continue crescendo e se desenvolvendo. Vamos ver se esse acordo vinga então no plenário hoje. Deputado Arthur Lira, deputado Vicente Cândido, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol.
Agora é a vez da Mariana Prischitski trazer as informações lá do corredor das comissões. Bom dia, Mariana. Tem uma reunião importante na Comissão de Desenvolvimento Urbano, agora pela manhã, é isso? Qual é o tema? Isso, bom dia, Vera, bom dia a todos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano vai discutir os desafios das pessoas com problemas visuais, deficiência visuais nas cidades brasileiras. O deputado Angelim, do PT do Acre, vai conversar um pouco com a gente. Deputado, qual que é o objetivo dessa discussão hoje? Bom dia. Olha, nós somos em torno de 6,5 milhões de deficientes visuais, de cegos nesse nosso país, e existem inúmeras leis sobre acessibilidade, para o deficiente visual. Infelizmente, poucas são as cidades no Brasil que seguem à risca essa aplicação, a execução dessa legislação. E é preciso que se discuta aqui exaustivamente estas políticas públicas existentes na área da acessibilidade, na área por exemplo, a 3% de todos os recursos públicos devem ser destinados à construção de casas para deficientes visuais e físicos, né? Mas as casas não são adequadas para uma casa comum igual como qualquer uma outra pessoa. E essas casas têm que ter toda a acessibilidade, todo adequado para que as pessoas, sejam os deficientes visuais, sejam os cadeirantes, possam nela morar. Como também as calçadas. Aqui você vê, no Brasil todo, as calçadas, no meio das calçadas tem um poste. Ou seja, as companhias energéticas, elas não afastam e aí vai um deficiente visual. Você faz a guia, né? Ele vai, quando chega, para no poste. Ou seja, então tem que ter mais respeito nas políticas públicas focadas nos deficientes visuais. E hoje tem aqui vários especialistas de várias áreas, gestores públicos, para que a gente possa cobrar, ver quais são os mecanismos necessários para que os gestores municipais, os secretários municipais, o governo federal comece a fiscalizar e aplicar na prática essas leis que já existem e outras que são necessárias. Não podemos ficar dizendo que o Brasil é um país que respeita e que dá acessibilidade ao deficiente visual. Não é verdade, nós temos casos gritantes de desrespeito a esse segmento, que são 6 milhões e que merece todo o nosso respeito, e a Comissão de Desenvolvimento Urbano é o local adequado para se discutir, se debater exaustivamente essas políticas. Deputado, você falou que algumas cidades respeitam, são menos hostis aos deficientes visuais. Que cidades seriam? Que exemplos que o país pode tomar? Olha, nós podemos citar de qual a cidade, são muitas, mas nós temos que ver o seguinte, por exemplo, quando os prefeitos municipais vão executar uma obra de acessibilidade, o correto seria convidar alguém da Associação Local dos Deficientes Visuais para fazer o devido teste, se aquela guia das calçadas, se aquela escada, se aquele acesso de rampa de uma porta, de uma entrada de um prédio público está adequada. Mas não, eles fazem os devidos projetos e executa e depois inaugura e o deficiente diz assim, olha, isso aqui não está adequado, isso aqui não atende às nossas necessidades. É incrível a quantidade de rampas de acesso a prédios públicos, né? Não estou falando nem de residências, a prédios públicos, a comércio, que não tem o devido respeito ao deficiente visual, que é um consumidor, que é um cidadão como outro qualquer, e como tal merece todo o respeito por parte da gestão pública municipal. Agora, uma coisa deve ser dita, o Ministério Público dos Estados devem fiscalizar, como deve fiscalizar também os órgãos, conselhos municipais, os conselhos estaduais dos deficientes visuais. Não podemos ficar esperando que alguém resolva essa questão. Todo cidadão brasileiro tem a obrigação de estar atento também para que nós tenhamos cidades cada vez mais acolhedoras, mais inclusivas e mais acessíveis a todos. Por exemplo, se nós saímos do deficiente visual para o deficiente físico, todas as casas de habitação popular no Brasil, construídas com recursos públicos, inclusive no Estatuto do Idoso está dizendo que 3% de todas as habitações populares no Brasil, construídas com recursos públicos, tem que ser destinada à pessoa idosa. E quando você vai olhar, essas casas têm portas estreitas, não portas adequadas para aqueles que são cadeirantes, não têm acessibilidade, como também para o deficiente visual. Então, nós esperamos que os conselhos municipais, os conselhos estaduais, nacional, o Ministério Público dos Estados comecem a fiscalizar de forma muito rigorosa a aplicabilidade das leis. E aqui vamos discutir, existem leis, existem políticas públicas, o que falta é a fiscalização e o respeito a esses 6 milhões e meio de brasileiros
que tem essa deficiência visual no nosso país. Bom, que se quem quiser acompanhar essa audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, quem tiver dúvidas, sugestões, vai poder participar na página do edemocracia.leg.br, lá em audiências previstas. Manda sua mensagem para os deputados, eles vão ler durante a audiência pública. Deputado Angelim, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública. Vera. Obrigada, Mariana. E olha, representantes do governo e do setor de saúde manifestaram apoio em audiência aqui na Câmara a um projeto de lei que inclui a assistência odontológica como política permanente do SUS. Em 2003, foi criado o programa Brasil Sorridente, que é uma política do Ministério da Saúde para levar atendimento odontológico à população, desde ações educativas e preventivas até tratamentos de restauração. Agora, a Câmara analisa um projeto de lei que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a oferecer de forma gratuita todos os tipos de tratamentos odontológicos. Em audiência na Comissão de Seguridade Social e Família, representantes do governo e do setor de saúde apoiaram a proposta. A gente pensar direito à saúde sem incluir a saúde bucal, a gente está pensando em um direito à saúde que está restrito, que não é integral, que não garante todas as ações que cubram todas as necessidades de saúde da população. Sobretudo se a gente for olhar que a saúde bucal ela tem influência, ela tem correlação com outros agravos, como diabetes, hipertensão. Ela é necessária ser discutida em todos os ciclos de vida, na infância, na adolescência, entre os adultos, nos idosos. É fundamental para a gente tornar o acesso à saúde bucal para a população brasileira de uma forma perene, que ele independa dos governos que se sucedem. O autor e a relatora destacaram que o projeto torna a assistência odontológica uma política de Estado, com um caráter permanente e vai ampliar o acesso da população a esse direito. Hoje nós estamos podendo construir essa possibilidade de tornar verdadeiramente a saúde bucal algo acessível dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele é universal e ele precisa integrar todas as políticas públicas voltadas à saúde do nosso país. Ele altera a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, para incorporar a obrigatoriedade da saúde bucal no sistema de saúde. Isso é muito importante. E no cenário desse de adversidade, de perda de direitos, já acabou a farmácia popular do Brasil, a rede pública. Nós não podemos permitir que a mesma coisa aconteça com a saúde bucal, com todas as conquistas na atenção básica e na atenção especializada. O projeto será analisado em 3 comissões da Câmara e, se for aprovado em todas, não precisa passar pelo plenário. A violência contra a mulher pode ser tema obrigatório nas escolas. A proposta foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Câmara. Violência contra a mulher. Como trabalhar um assunto tão delicado e importante nas escolas? Essa professora de educação básica em Brasília desenvolveu um projeto, Mulheres Inspiradoras, em que busca desenvolver com os alunos a desconstrução do machismo e de uma cultura que apresenta altos índices de violência contra as mulheres. No Brasil, a cada hora e meia, uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Infelizmente, em casa, muitas vezes as nossas crianças são apresentadas à violência, crescem vendo a mãe apanhar, sofrem, às vezes, vendo a mãe sendo morta pelo pai. É na escola que essa criança, esse adolescente, pode pensar sobre esses acontecimentos numa perspectiva diferente. Para essas estudantes que participaram do projeto, o debate trazido para a sala de aula pode contribuir para uma mudança de pensamento e para a redução da violência. Quando algo está afetando negativamente a nossa sociedade, como é o caso da violência doméstica e da violência contra a mulher em outras áreas sociais, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar para combater esse mal. Elas podem ser criadas tendo a consciência de que a mulher é um ser igual a um homem, que um homem é um ser igual à mulher, independente de qualquer coisa. Iniciativas como essa podem se tornar obrigatórias em todas as escolas do país. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. A ideia é incluir conteúdo sobre prevenção de todas as formas de violência contra a mulher nos debates escolares. A violência contra a mulher não adianta trabalhar só nas formas de
inibição do adulto. A gente tem que ter uma forma na educação básica, que venha desde pequena a criança percebendo e vendo o que é e fazendo a distinção de uma agressão doméstica, física doméstica, uma agressão moral, uma agressão intelectual, e que ela possa fazer essa distinção em torno de sua vida, para que quando adulta não faça os crimes que estão ocorrendo ainda no Brasil. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara. E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, a reforma política é o tema exclusivo da pauta do plenário nesta terça e quarta-feira. O combate à violência contra a mulher pode se tornar tema obrigatório nas escolas. Agora em Brasília, 9h20. Você vai ver depois do intervalo. Uma pesquisa aponta que 70% dos estudantes estão abaixo do mínimo esperado quando se trata de aprender matemática. O desafio de superar esses números foi debatido na Comissão de Educação. E mais. Clássico da literatura brasileira reeditado pela Livraria da Câmara. O romance Iracema, de José de Alencar, vai poder ser baixado de graça pela internet. A gente te mostra já. Agora são 9h22. O Câmara Hoje está de volta. O desafio da matemática no ensino brasileiro. Pesquisa mostra que 70% dos estudantes estão abaixo do mínimo esperado quando se trata de aprender essa disciplina. A Comissão de Educação discutiu essa deficiência apontada pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Num total de 70 países avaliados, o Brasil ficou na posição 66 no aproveitamento da matemática. A dificuldade com a matemática não prejudica apenas o rendimento escolar, mas afeta a autoestima dos estudantes. É o que afirmou o mestre e professor de educação da Universidade de Brasília, Cristiano Muniz. Para ele, a matemática é percebida como uma matéria muito complicada pela falta de conhecimento dos próprios professores. O especialista defendeu que o educador deve compreender a forma como o cérebro funciona para resolver um exercício matemático. Outro desafio é fazer da sala de aula não somente um espaço para reproduzir fórmulas, mas uma comunidade de investigação. O professor tem que ser um animador nesse mecanismo de estar mais próximo de cada grupo e ter na sala de aula, momentos onde eles possam permitir os alunos socializarem, comunicarem os seus procedimentos de resolução de problemas. Existem várias maneiras que a criança pode chegar nesse resultado. E as universidades têm que formar isso também, para que os professores possam entender que os alunos têm maneiras diferentes de ter esse aprendizado. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência quer que o governo faça um esforço a mais para garantir inclusão social. A ideia é aumentar as exigências para as empresas que querem participar de licitações. Hoje, empresas com mais de 100 empregados têm que contratar uma quantidade mínima de pessoas com deficiência. A Câmara discute ampliar essa regra. Empresas que querem participar de licitações públicas vão ser obrigadas a comprovar que estão cumprindo a lei. Se não fizerem isso, ficam de fora. Mas algumas empresas encontram dificuldades para cumprir a lei. É o caso desta rede de postos de combustíveis. Ela emprega 1.200 funcionários. 36 são trabalhadores com deficiência. Poderia ser mais. Nós não conseguimos preencher essa cota pela dificuldade de encontrar. Apesar do apoio da Agência do Trabalhador, publicações, de associações, procuramos até o INSS, as pessoas que estão em reabilitação, porque também conta com o PCD, mas mesmo assim não conseguimos completar o quadro de PCD na empresa. A subprocuradora aponta mais um problema com a proposta da Câmara. Já existe uma outra lei que prevê a contratação de pessoas com deficiências. Poderíamos dizer que seria desnecessário este artigo, dentro da Lei 8666. Mas eu considero que é uma boa iniciativa, porque vai deixar ainda mais claro, todos aqueles requisitos da lei de licitações ao contratar empresas terceirizadas. E apenas isso já é muito importante.
Quem defende a mudança é a deputada Rosinha da Defal. Eu acho que é uma forma de a gente conseguir efetivar essa legislação, porque para isso as empresas vão ter que se preparar, sejam empresas públicas, sejam empresas privadas, vão ter que se preparar e realmente abrir espaço, abrir oportunidade para que as pessoas possam mostrar a sua capacidade. O Wesley teve essa chance. Ele nasceu com deficiência visual e está há 7 anos no mercado de trabalho. Para ele, a mudança não passa só pelas empresas, mas também pela cabeça das pessoas. Ou seja, os dois universos precisam se adaptar. Quem tem uma deficiência que consiga trabalhar, sim, ele tem que caçar um emprego e as empresas têm que abrir oportunidade para isso. Porque eu vejo que tem empresa que tem muitas oportunidades, mas só que a deficiência não se enquadra no quadro. Um clássico da literatura brasileira está de volta em nova edição. É Iracema, o romance indigenista de José de Alencar, que já teve gerações e mais gerações de leitores. A nova edição sai pela Livraria da Câmara e tanto pode ser baixada gratuitamente pela internet, quanto adquirida em papel por um preço não mais do que simbólico. Apenas R$ 2,00. Esse é o preço da edição impressa do livro Iracema, um clássico do romantismo brasileiro publicado pela Câmara dos Deputados. Nós temos um fim social aqui com a Livraria da Câmara dos Deputados, que é proporcionar a leitura ao cidadão brasileiro, por isso que a gente bota a um preço tão baixo e já com a parceria com os Correios, a gente entrega na casa do cidadão sem custo de frete. Para comprar, basta entrar no site livraria.câmara.leg.br. Lá também é possível baixar grátis a versão do livro. Iracema faz parte da série Prazer de Ler, que tem outros clássicos brasileiros, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A edição foi caprichada. Na internet, a gente tem mais acesso à primeira edição desse texto, que veio com muitos erros. Então, nós fizemos questão de acessar a segunda edição, corrigida pelo autor. Além da gente colocar essas correções do autor, nós atualizamos a ortografia, né? E limpamos ali o texto de outros errinhos que tinham ficado mesmo após a segunda edição. Aprendizes que trabalham na Câmara participaram do lançamento. Eles ganharam exemplares do livro. Iracema está na lista de leitura de escolas de ensino médio e de vestibulares. Nos incentivam a ler coisas que, para a gente fazer uma assimilação histórica justamente com o tempo que a gente está vivendo hoje em dia. Porque tudo que a gente tem que ver hoje em dia se liga com uma coisa que já foi passada antes. Os jovens contam do que gostaram na história. A parte que ele salva ela, que eles estão no bote, se não me engano, aí ele dá um beijo nela. A idealização da mulher, mostrando a mulher como ela devia ser ou mostrando ela como ela realmente é, entende? Vamos então para as últimas informações do dia no plenário e nas comissões. Carol Nogueira primeiro. Daqui a pouquinho, Vera, tem uma sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Tem também previsão de sessão extraordinária já agora de manhã, para durante o dia já começar essa discussão então da reforma política. Oficialmente, o primeiro item da pauta é a proposta de emenda à Constituição que trata da mudança do sistema eleitoral, ou seja, cria essas eleições majoritárias para eleição de deputados e vereadores, né, o chamado distritão, e também cria o Fundo Público para financiamento de campanhas, mas os deputados acham que talvez o mais fácil seja começar pela análise da outra PEC, que trata aí então do fim das coligações e da criação de uma cláusula de desempenho. Como a gente falou na entrevista mais cedo, tem outras propostas que certamente vão ser discutidas ao longo do dia. A proposta de fazer mudanças via uma lei ordinária, que foi aprovada na semana passada na comissão especial que trata também da reforma política. Os deputados que estavam aqui discutindo com a gente, o relator da reforma política, outros deputados que apareceram, líderes que apareceram aqui no Salão Verde, já saíram daqui para reuniões, devem passar o dia hoje em reuniões, tentando aí viabilizar a aprovação da reforma política. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia. Últimos destaques, então, do corredor das comissões. Mariana. Vera, aqui tem muita reunião prevista, muitos assuntos diferentes em pauta nas comissões, mas o movimento, por enquanto, é devagar. A Comissão de Viação e Transporte, por exemplo, vai fazer um seminário ao longo do dia no auditório Nereu Ramos, para debater os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Para você ter uma ideia, hoje são 154 mortes por dia, 50 mil mortes por ano nas ruas, estradas do Brasil. Vai estar em debate, então, esses 20 anos em vigor, desafios, o que pode ser feito para melhorar essa situação no trânsito
trânsito nas estradas brasileiras. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o tema vai ser a implementação de um pacto pela proteção das crianças e dos adolescentes, firmado entre a CBF, como Federação Brasileira de Futebol, durante clubes esportivos, e a CPI, Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Agricultura, o debate hoje vai ser sobre uma portaria do Ministério de Meio Ambiente de dezembro de 2014, que trata de problemas causados pela portaria à cadeia produtiva pesqueira no Espírito Santo. Na Comissão de Educação, o debate hoje sobre políticas públicas voltadas para a juventude no Brasil, e a Comissão de Seguridade Social e Família vai discutir um assunto importante de saúde que envolve muitas pessoas, que é a situação da hemodiálise no Brasil e a situação dos pacientes renais crônicos. Nessa audiência pública, quem quiser participar, dar um depoimento, pergunta, reclamação, pode entrar no edemocracia.leg.br, lá em audiências previstas. Vera, isso é um pouco do que deve acontecer hoje pela manhã aqui no corredor das comissões. Obrigada, Mariana. E nesta edição do Câmara Hoje você viu, reforma política é tema exclusivo da pauta do plenário nesta terça e quarta-feira. Combate à violência contra a mulher pode se tornar tema obrigatório nas escolas. A Comissão de Educação debateu o desafio de superar os números do ensino da matemática no Brasil, onde 70% dos estudantes não aprenderam o mínimo esperado. Clássico da literatura brasileira reeditado pela Livraria da Câmara. O romance Iracema, de José de Alencar, vai poder ser baixado de graça pela internet. E esta edição do Câmara Hoje termina aqui. Agora são 9h32. Hoje é terça-feira, 19 de setembro. Para você, um ótimo dia.